Eu sou Gabriel Reis e essa é a nossa quarta aula do minicurso sobre o livro Natureza Sanguinária. Estou compartilhando aqui os slides com vocês e o tema da aula de hoje é Teodiceia baseada na queda de Adão. Em outras palavras, nós vamos explorar em detalhes a Teodiceia baseada na queda de Adão, discutindo suas virtudes, seus vícios, seus méritos e seus deméritos, com base no livro do Murray. O itinerário da aula dividiremos em três partes, daremos uma introdução, em seguida falaremos daquelas 4 objeções que o Murray apresenta, e por fim, seguindo ali a livro do Murray, tentativa de respostas às objeções 1 e 2. Bem, o que deve ser dito a primeiro momento é que nós estamos falando sobre o terceiro capítulo. E o terceiro capítulo discute a existência do mal no mundo e sua origem. O mal é dividido em 2 categorias: o mal moral causado por criaturas que exercem a sua liberdade de maneira que as torna culpáveis, e o mal natural, que não envolve criaturas livres ou não as torna culpáveis. Os textos ocidentais argumentaram por muito tempo que a queda de Adão é a causa remota de todo o mal em nosso universo. A queda teria desempenhado papel central na explicação tanto da origem quanto da persistência do mal no nosso mundo. Existe um desacordo de como a queda levou a essa corrupção e como a corrupção ainda persiste. No entanto, há um certo consenso de que a corrupção é experimentada pelas criaturas livres e se estende além da arena moral e afeta também o mundo natural. Dessa forma, o mal natural pode ser explicado pelas diversas formas de mal moral das criaturas. E as explicações do mal que conferem à queda um papel explicativo central ocuparam um lugar muito duradouro no pensamento teísta, principalmente no teísmo ocidental. E o Murray cita textos bíblicos que parecem indicar que, de fato, o mal natural no mundo decorre da ação de Adão e Eva, ou que a morte é um mal resultado da queda descrita lá em Gênesis 3. Por exemplo, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 5 que a morte é consequência do pecado. E isso se baseia na afirmação de Deus a Adão de que ele voltará ao pó. A leitura desses textos sugere que a morte é um mal, não apenas para os humanos, mas também para os animais. A morte é vista como uma privação do ser e, portanto, é contrária à natureza da vida. E, além do mais, existem textos proféticos que descrevem um tempo futuro de redenção em que a morte não existe mais. Por essas razões, acredita-se que a morte não era parte do plano original de Deus e que Deus vai restaurar a ordem original da criação, onde não havia nenhuma morte. No entanto, com o avanço da ciência, nós sabemos, a descoberta de fósseis, informações geológicas antigas, levantou dúvidas sobre essa visão tradicional, que a morte, a dor e o sofrimento parecem ter ocorrido antes da origem dos seres humanos. Alguns tentaram negar que as formações fósseis resultaram da morte de organismos, mas essa via se tornou insustentável com o tempo. E com a publicação da obra de Darwin, A Origem das Espécies, em 1859, ficou claro que a dor, o sofrimento e a morte fazem parte da criação ou do mundo naturalmente e são instrumentos para o florescimento das espécies. Murray, então, sugere que é inútil tentar explicar a dor, o sofrimento e a morte através de uma queda de Adão e Eva, mas discute as maneiras pelas quais os pós-darwinistas tentaram ou tentam defender ainda essa visão. Após isso, ele discute objeções à ideia de que a dor e o sofrimento dos animais são consequências da queda, como proposto por algumas pessoas. A primeira objeção é que a dor e o sofrimento dos animais existiam antes da origem dos seres humanos, conforme a gente tem visto aqui, o que contradiz a ideia de que eles são uma consequência da queda, portanto. Murray argumenta que existem 2 tipos de relação entre males e bem, para as quais eles são condições necessárias.
O primeiro tipo é aquele em que os males são consequências inevitáveis de estado de coisas resultantes, direta ou indiretamente, da obtenção de bens compensatórios, enquanto o segundo tipo é aquele em que os males surgem de condições antecedentes, cuja obtenção é necessária para garantir bens compensatórios. O autor também discute os obstáculos que as teorias que propõem o segundo modelo de relação enfrentam. A segunda objeção bem, sobre a primeira, a gente vai falar um pouco dela aqui no final da aula, porque o Murray faz essa organização, fala da objeção, depois explora uma resposta. O que, pelo menos na organização, pelo menos dessa objeção da fragilidade, eu vou mencionar uma resposta que eu acho razoável. Porque, bem, veja, bem, voltando, nós temos aqui a segunda objeção da fragilidade. Essas teorias afirmam que Deus criou o universo de tal forma que a ordem natural dependia da integridade moral, o que resultou na fragilidade da natureza. No entanto, se Deus é onisciente, então ele saberia da fragilidade da natureza e não teria motivo para criá-la dessa maneira, a menos que houvesse alguma razão compensatória. Então, como eu disse, o Murray vai discutir sobre essa objeção mais adiante. Eu vou falar brevemente sobre essa discussão, mas eu já adiantarei aqui que eu acredito que há um caminho para responder essa objeção, que pode ser encontrado no que é chamado de teodiceia da Felix Culpa de Alvin Plant. Bem, me perdoe não ter colocado o nome do artigo aí. Deixa eu constar aqui rapidamente. Qual seria o nome do artigo? Bem, o nome do artigo é Supralapsarianism or Felix Culpa. Supralapsarianismo ou Felix Culpa. Acredito que nós temos esse artigo apenas em inglês, mas muito provavelmente deve ter coisas escritas sobre ela em português. O ponto é que o Plântica dirá que, nessa teodiceia, e que eu acho que poderia responder à objeção da questão da fragilidade da natureza, ou por que Deus criaria a natureza de tal forma. O Plante argumenta que os maiores bens do nosso mundo são a encarnação e a expiação. A doutrina da encarnação afirma que a segunda pessoa da Trindade assumiu uma natureza totalmente humana, mantendo uma natureza divina distinta. A doutrina da expiação afirma que a obra, o sofrimento e a morte de Jesus são atividades possibilitadas pela encarnação que contribuem para a salvação humana. E esses dois bens, a encarnação e a expiação, são tão grandes que o Plântica sugere que são melhores do que qualquer combinação de outros bens. E quando adicionados a qualquer combinação de mal e sofrimento, eles fazem pender a balança a favor de um mundo muito bom em geral. Ele defende que o mundo poderia ser de várias maneiras, mas se inclui a encarnação e expiação, o mundo é muito bom. Então veja, Deus pretende criar um mundo magnífico, mas dado que Deus quer criar o melhor mundo ou um dos melhores mundos, isso só é possível se a encarnação e a expiação estiverem presentes no mundo. E a encarnação e a expiação estão presentes no mundo apenas se forem precedidas pela queda da humanidade. E isso ocorre se os seres humanos pecarem, o que, por sua vez, resulta em mal e sofrimento. Então, uma razão muito boa para Deus permitir a queda é que isso é necessário para criar um mundo magnífico. Acho, bem, existem outros detalhes, ele desenvolve essa tese muito bem, estou apenas resumindo aqui, mas eu diria que é uma boa tese que um proponente dessa teodiceia baseada na queda de Adão e Eva poderia fazer uso. Mas, com vista à construção de uma teodiceia forte, eu diria que essa seria o melhor, que a encarnação e a expiação seriam razões pelas quais Deus permitiria qualquer coisa que levou o que colocou os seres humanos na condição de pecadores, seja através de uma queda de Adão e Eva ou não. Eu vou propor uma outra alternativa na próxima aula, e aí vocês podem pensar nesses termos, que o bem da encarnação e expiação seriam bens que podem ser incluídos aí nessa teodiceia integrada, conforme a gente vai falar mais adiante. Bem, eu digo isso porque eu tenho a impressão, assim como o Bird, que a objeção é insuperável. Então,
Eu acredito que outras, embora acho que outras não sejam, como essa terceira aqui, que o Murray apresenta uma resposta, mas penso ser insuficiente. Deixe-me explicar por quê. Bem, esse outro argumento, a subjeção 3, é o argumento da motivação paradisíaca, que questiona como Adão poderia desejar coerentemente o que ele sabia que era mal, especialmente sabendo que escolher fazer o mal iria tirá-lo da sua condição paradisíaca. Murray sugere que os defensores das teorias baseadas na queda não precisam necessariamente sustentar a ideia do estado paradisíaco inicial, mas aqueles que desejam manter a visão da queda tradicional precisam lidar com essa objeção. A premissa mais vulnerável do argumento, ele dirá que é a terceira, que afirma que, se os primeiros humanos não estiverem motivados a fazer algo ruim, eles não fariam. Essa objeção é discutida por Peter Van Yagel e outros teólogos. Murray rejeita a terceira premissa, dizendo que essa premissa não é válida em todos os casos, porque as pessoas às vezes fazem coisas ruins sem nenhuma disposição pró ou intenção deliberada de fazê-lo. Ele considera o exemplo de omissões irrefletidas, como esquecer de pegar um amigo no aeroporto, como alguém havia prometido. Em casos desse tipo, não se tem atitude pró ou disposição para fazer mal ao amigo, mas mesmo assim alguém o ofende e é culpado de transgressão. E se assim for, então Murray julga que essa terceira premissa é problemática, na melhor das hipóteses. Eu acredito que esse exemplo que o Murray dá é inapropriado e acaba enfraquecendo a rejeição da terceira premissa. Porque nos relatos da queda, a transgressão dos primeiros seres humanos não foi um pecado de omissão, indiferente, esquecido ou não deliberado. Para que o relato da queda seja plausível, eu sugiro que o pecado, o primeiro pecado, deve ser considerado como uma desobediência conscientemente deliberada. A própria história de Gênesis torna a desobediência deliberada da ação pecaminosa como algo claro, assim como o apóstolo Paulo lá em Romanos 5. É essa desobediência deliberada e indesculpável de Adão que é supostamente contrabalanceada pela obediência redentora do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, com isso, eu sugiro que essa premissa 3 é quase certamente verdadeira. No entanto, eu sugiro que há uma outra forma de responder esse argumento. Eu tenho um artigo que eu escrevi chamado Uma Exposição em Defesa da Coerência do Relato do Primeiro Pecado em Tomás de Aquino, em que tento responder a objeção da motivação paradisíaca recorrendo ao teólogo e filósofo medieval Tomás de Aquino, mas pensando não no pecado de Adão, mas no pecado dos anjos que foram a princípio, os primeiros a pecarem. A mesma explicação pode ser facilmente aplicada à decisão de Adão, com pouco trabalho, eu deixo isso para vocês, mas em resumo, o ponto que faço é o seguinte: para Tomás de Aquino, os anjos estavam sob um domínio superior à ordem da razão, que é o domínio da vontade divina, e eles não podiam ignorar essa regra mais elevada, mas eles poderiam falhar em considerar. E foi assim que eles pecaram. Eu explicarei isso em mais detalhes. Menciono aqui nas palavras de Tomás de Aquino que os anjos pecaram pelo livre-arbítrio, quando se escolhe algo bom em si, mas não ordenado à devida medida ou regra. Desse modo, o defeito que leva ao pecado é somente da parte da eleição desordenada e não da parte do que foi escolhido. Por exemplo, quando alguém escolhe rezar sem seguir a ordenação estabelecida pela igreja, esse pecado não pressupõe ignorância, mas apenas a ausência da consideração do que se deve considerar. Desse modo, o anjo pecou, movendo-se pelo livre-arbítrio para o próprio bem, sem se ordenar à regra da vontade divina. Então, nesse caso, os anjos, de acordo com Tomás de Aquino, os anjos pecaram por agir sem considerar essa regra superior. Eles desejavam algo bom sob o aspecto de bem. O objeto de Lúcifer foi o de ser semelhante a Deus. E aqui temos que esclarecer o objeto de desejo de Lúcifer, conforme a descrição de Tomás de Aquino na Suma Teológica. Tomás de Aquino nega que Lúcifer desejou ser igual a Deus em sentido literal, e ele usa alguns argumentos para isso. Bom, coloco lá no meu texto. Mas então, de acordo com Tomás de Aquino, qual foi esse objeto de desejo de Lúcifer? Após distinguir esses sentidos que ser semelhante a Deus pode ter,
ele esclarece que o desejo de ser semelhante a Deus por parte de Lúcifer foi, conforme está escrito, porque desejou como fim último de sua bem-aventurança aquilo a que poderia chegar pelas próprias forças, desviando seu desejo da bem-aventurança sobrenatural que é dada pela graça de Deus. Ou se desejou como fim último aquela semelhança com Deus que é dom da graça, quis possuí-la pela virtude de sua natureza, não por disposição do auxílio divino. Essa doutrina é concorde com a de Anselmo, que afirma que o demônio desejou aquilo que teria alcançado se tivesse perseverado. Esses dois desejos redundam num só, porque por ambos se desejou a bem-aventurança final pela própria virtude, o que é o próprio Deus. Então, nós vemos que o objeto escolhido por Lúcifer é a bem-aventurança sobrenatural. Conforme eu desenvolvo no meu artigo, os anjos possuem em ato todo o conhecimento natural, enquanto que eles estão em potência para o conhecimento sobrenatural, que só podem aprender com a revelação de Deus. Portanto, Lúcifer não tinha motivo para fazer uma má escolha em relação ao que ele poderia alcançar no conhecimento natural, já que estava perfeitamente em ato. Mas Lúcifer poderia ter feito uma má escolha a respeito de algo além do conhecimento natural, porque com relação ao conhecimento sobrenatural, ele não estava em ato. Então, o que é essa bem-aventurança sobrenatural? Tomás de Aquino responde, e ele define o termo bem-aventurança como a perfeição última da natureza racional ou intelectual. E por essa razão, a bem-aventurança é desejada por natureza, porque todo ser, porque tudo por natureza deseja essa perfeição última. Ele também distingue dois tipos de bem-aventurança, a que pode ser adquirida naturalmente e outra que pode ser adquirida apenas sobrenaturalmente no futuro, pela qual vemos a Deus em essência, e afirma que os anjos possuem imediatamente a primeira desde a sua criação, em virtude da sua natureza, ao passo que os humanos não. Porém, a bem-aventurança sobrenatural, que excede a faculdade da natureza, os anjos não a possuíam desde o início da sua criação, porque não é ela algo natural, mas o fim da natureza. E é por isso que eles não possuem desde o início. De acordo com São Tomás de Aquino, as criaturas racionais podem alcançar a bem-aventurança natural pelas suas próprias faculdades. Mas não apenas isso, elas têm a potencialidade de experimentar a bem-aventurança sobrenatural que consiste na visão de Deus e que não pode ser atualizada pelo exercício das suas faculdades naturais. Essa incapacidade se dá devido à lacuna entre Deus e o mundo, e não devido à decisão arbitrária de Deus. Tomás de Aquino demonstra isso de uma forma bem convincente. Depois de algumas explicações sobre diferentes tipos de ser, eu menciono que Tomás de Aquino concluirá que o intelecto criado não pode ver a Deus em essência, a não ser que Deus, por sua graça, se una ao intelecto criado como inteligível a ele. Ou seja, de acordo com a regra divina, que existe por causa da natureza inevitável das coisas existentes, a bem-aventurança sobrenatural poderia ser alcançada apenas pela graça e não por forças próprias. Portanto, a visão de Deus é algo possível para criaturas racionais, mas além do que é naturalmente possível para elas. Não havia nada de errado em desejar a bem-aventurança sobrenatural que consiste em ver a Deus. Apenas a maneira pela qual os anjos desejavam a bem-aventurança sobrenatural era culpada. Eles não o desejavam em sugestão à regra divina, segundo a qual a bem-aventurança sobrenatural deveria ser obtida pela graça divina e não pelo esforço dos próprios anjos. Tomás de Aquino afirma que Lúcifer falhou em considerar que sua natureza era tal que ele não poderia se unir a Deus sem a graça. Assim, seu fracasso cognitivo, que precedeu a má escolha, não foi o fato dele ter uma crença errada, mas de não ter exercitado as suas capacidades naturais para ter a crença correta sobre si mesmo e ter percebido que era incapaz de ver a Deus pelo exercício das suas capacidades naturais. O fato dele não ter formado essa crença não era em si uma falha, mas deu condição para uma falha, nomeadamente a escolha de buscar a bem-aventurança sem a graça de Deus. A falta de consideração da regra por si só não implica necessariamente a escolha do mal, dirá Tomás de Aquino, uma vez que ela não implica o descumprimento da regra em que a vontade é levada a agir. Mesmo na falta de consideração da regra, os anjos ainda possuem liberdade para agir
ou não. Porém, ainda há liberdade para, no momento da ação, considerar a regra ou não. E o que um agente racional, o que faz um agente racional agir sem considerar a regra superior? Segundo Tomás de Aquino, nada é externo ao agente, apenas a vontade própria. O pecado angélico, portanto, pressupõe uma falta voluntária de consideração à regra divina. Em outras palavras, a resposta do porquê eles não consideraram a regra divina da ação, ao não avaliarem o seu próprio juízo prático, não possui uma causa que não seja o agente que faz a escolha. O exercício do conhecimento está sujeito à vontade. A falta de consideração é voluntária e poderia ser evitada pela vontade. Tomás de Aquino, na sua discussão sobre a causa do mal, na questão 49, ele argumenta, da Suma Teológica, ele argumenta que a falta de consideração da regra divina não é pecaminosa. Nos agentes voluntários, dirá Tomás de Aquino, a deficiência da ação procede da vontade deficiente em ato, na medida em que não se submete à regra. E essa deficiência não é uma culpa. Segue-se culpa pelo fato de que o sujeito opera com tal culpa. Em outras palavras, a não consideração da regra só se torna pecaminosa no momento em que alguém efetivamente executa uma ação para a qual a regra é relevante. Portanto, o anjo não peca ao não considerar a regra divina, mas apenas quando age não considerando a regra divina por sua própria vontade. A ação em vista de um bem, que é a bem-aventurança final, é boa, mas a maneira pela qual Lúcifer agiu em vista desse bem é ruim. Não porque desejou mal, mas porque desejou um bem sem um outro mal. Então, dado tudo o que foi dito, podemos concluir que Tomás de Aquino consegue preservar a bondade de Deus, pois Deus criou Lúcifer sem nenhuma deficiência cognitiva ou volitiva. E, além disso, Deus não estabeleceu limites arbitrários, pois não poderia ter criado o mundo de outra maneira em que Lúcifer pudesse ter a bem-aventurança sobrenatural naturalmente, já que somente Deus desfruta a bem-aventurança sobrenatural por natureza. Tomás de Aquino também preservou a racionalidade, aqui esse é o ponto da ação de Lúcifer, já que Lúcifer escolheu o bem, a saber, a bem-aventurança final, porém fez sem considerar os limites da natureza. Ok? Então, essa seria o que eu diria que é uma boa resposta para a terceira objeção. A objeção 4 das teodiceas baseada na queda, por Murray, argumenta que a liberdade das criaturas não é suficiente para compensar todo o mal permitido, incluindo a dor e o sofrimento dos animais ao longo de muitas gerações. Essa objeção não será discutida especificamente nesse capítulo do Murray, mas será abordada posteriormente. No geral, a questão é: faz sentido que Deus valorize a verdadeira liberdade moral dos primeiros seres humanos, ou a gente vê, ele vai comentar melhor depois, ou dos anjos caídos, mais do que Deus valoriza o bem-estar de todas as criaturas vivas e não vivas e coisas que jamais existiram? Essa é a questão. O autor, então, se concentra em outras explicações da dor e do sofrimento dos animais que não enfrentam as objeções 1 e 2. Uma forma de lidar com a primeira objeção é negar completamente a realidade da dor e sofrimento animal antes da queda, e aí eles chamariam essas pessoas de negacionistas radicais, que argumentam que a totalidade das evidências aponta para a existência de um universo jovem, com organismos criados em um curto período de tempo no início da história cósmica. Murray defende que é importante discutir essas visões, uma vez que muitos teístas contemporâneos compartilham dessa visão e estão sujeitos a argumentos filosóficos. Murray sugere trazê-los para um diálogo racional, ajudando-os a refletir cuidadosamente sobre as suas crenças. E destaca que é essa a essência da filosofia e não há razão para criticar essa visão e descartar antecipadamente essa visão como ridícula. Bem, embora as evidências empíricas disponíveis, de acordo com Murray, forneça a justificativa esmagadora para rejeitar qualquer explicação do mal que tente negar a dor e sofrimento pré-adâmico, esses teístas podem ter uma causa Dei, uma teodiceia, baseada na queda que ignora a objeção decorrente da dor e sofrimento pré-adâmico. Murray destaca a obra de Philip Gosse, que argumentou que,
como não há uma maneira empírica direta de distinguir entre a complexidade decorrente dos processos regulares comuns e os processos criativos divinos instantâneos, não há como delimitar, baseado apenas em dados empíricos, um limite claro entre casos de evidência genuína de idade e evidência meramente aparente de idade. Depois ele passa descrevendo outras alternativas, enquanto algumas pessoas creem que a dor e a morte dos seres vivos são consequências da queda de Adão, outros defendem que esses males naturais são condições anteriores à queda, mas que se intensificaram ou pioraram com ela. Outra visão sugere que Deus, em sua presciência, criou o mundo com mal e sofrimento desde o início, antecipando a queda da humanidade. Margaret Chutney, por exemplo, afirma que a natureza sempre foi sanguinária e que a dor e o sofrimento dos animais podem ter sido uma realidade antes da queda, mas não eram considerados maus. Ela argumenta que a intensificação dessas condições ocorre porque a humanidade é beneficiada por lembretes persistentes da condição degenerada do mundo, de pecado, e como uma punição adequada para a pecaminosidade. Então discute a possibilidade de existirem criaturas não humanas que experimentaram a queda antes do primeiro casal humano. A ideia é que, se nós considerarmos evidências empíricas do universo antigo, não é possível explicar a existência do mal antes da queda de Adão, a menos que recorra a interpretações da queda de Adão que não são tradicionais, conforme falei há segundos atrás. E segundo o texto das Escrituras hebraicas, de Isaías 14 e Ezequiel 28, Satanás é descrito como um ser angelical, altamente exaltado, que escolheu se rebelar contra Deus por meio de um ato de orgulho e foi expulso da sua posição de poder e autoridade. Embora nada desses textos nos dê qualquer indicação sobre a época em que a queda de Satanás ocorreu, a serpente tentadora na narrativa 3, a narrativa de Gênesis 3, é normalmente entendida, dentro da tradição cristã, como um agente ou personificação de Satanás, indicando que alguns agentes morais não humanos rebeldes estavam no universo antes da queda de Adão. O Murray sugere que, nessa visão, o pecado, a dor e a morte estavam presentes antes do advento dos seres humanos, tendo sido introduzidos como resultado de uma queda angelical. E os seres humanos entraram em cena com a tarefa redentora de governar e subjugar uma ordem criada que já havia sido posta em perigo. Então, veja, nós temos aqui várias interpretações da queda que são capazes, sim, de acomodar a existência de mal e sofrimento pré-adâmicos. A questão que permanece são boas teodiceias, podem de fato explicar, lidando com outras objeções? Me parece que lidando com bem, parece que lidando com a segunda objeção, sim, Deus pode ter boas razões para criar o mundo frágil, ah, e Deus pode também ter, bem, e a escolha desses seres criados, em certo sentido, em estado de perfeição, também pode ter sido uma escolha racional. A questão que parece que ficar é se, de fato, a liberdade deles compensa todo mal e sofrimento no mundo. Então, o Murray dirá que a narrativa da queda de Satanás enfrenta dificuldade na sua comprovação, enquanto a narrativa da queda é criticada por sua aderência ao que é chamado de criacionismo da Terra Jovem. No entanto, Murray argumenta que ambas as narrativas podem ser úteis na medida em que se baseiam em aceitações justificadas dos indivíduos e que a ausência de evidências não é suficiente para negar a existência de Satanás. Além disso, Murray rejeita a ideia de que a hipótese da queda é ad hoc e argumenta que essa visão pode ser lida na narrativa bíblica desde muito tempo. Em outras palavras, a eficácia da teodiceia dependerá das aceitações justificadas que tivermos e do que essas aceitações ainda nos autorizam a rejeitar. Dessa forma, as teodiceias baseadas em aceitações que são justificadas para o teístas, mas não para outros, mostram como o teísta pode manter uma crença teísta razoável em face de tipos particulares de mal. Por outro lado, as teodiceias que se baseiam em crenças que são justificadas tanto para o teísta quanto para o não teísta,
ou mesmo para... tanto para o não teísta, mostra que a, o ateu não pode manter uma crença razoável no ateísmo com base em tipos particulares de mal. Mas, então, conclui que a CD, a causa Dei, ou a teodiceia baseada na queda de Satanás, pode ser bem-sucedida, mesmo para aqueles que não compartilham da crença teísta, da existência de seres como Satanás, desde que as aceitações... melhor, mas conclui que a teodiceia baseada na queda de Satanás pode ser bem-sucedida para aqueles que não compartilham da crença teísta, da existência de seres como Satanás, desde que as aceitações justificadas do não teísta não justifiquem a rejeição total da tese de que Satanás existe. Ok? Bem, minhas rápidas considerações sobre esse assunto. De fato, a principal objeção, e é uma objeção muito forte, considerando o que pessoas bem informadas na ciência normalmente aceitam. É uma objeção muito forte contra o criacionismo da Terra jovem, o fato de tudo que nós sabemos cientificamente falando, e, portanto, é uma questão que paira se alguém cientificamente informado ah, e cientificamente formado, filosoficamente informado, está numa condição de irracionalidade, caso acredite no criacionismo de Terra Jovem. Não quero resolver isso daqui, apenas quero informar que pode-se considerar que sim, e muitas pessoas pensam que sim, pelo mero fato de que basicamente toda a comunidade científica, em sua maioria absoluta, rejeitaria a qualquer tipo de visão de terra jovem, de que a nossa terra é jovem, não é antiga, mas fica a questão de dar evidências para negar a existência de Satanás. Bem, apenas alguns breves comentários sobre esse tópico. O que eu diria é que, em primeiro lugar, na minha opinião, na verdade, o ateu ele não estaria justificado, nem mesmo se ele tiver aceitações justificadas para rejeitar a tese de que Deus existe. Nós conversamos um pouco sobre isso na segunda aula, quando eu falei de padrões epistêmicos, considerando que a objeção do problema do mal é uma objeção que se refere a, digamos, uma coerência, um certo conflito de dados dentro do teísmo, é suficiente que dentro do teísmo sejamos capazes de responder a tal problema, mesmo que seja postulando a existência de Satanás. Como, bem, mas não é uma postulação ad hoc, porque a gente sempre, antes de qualquer formulação do problema da visão do mal, nós, os teístas tradicionais já postulavam que Satanás havia caído. Ok? Poderia sim ser responsável por males que ocorrem no mundo. Em segundo lugar, mesmo que nós venhamos a aceitar isso, existe uma discussão dentro da filosofia da religião sobre a questão de existência de demônios e, portanto, diabo, que seriam inferidas a partir de possessões demoníacas. Claro, existem discussões ou tentativas de explicações de psicólogos, neurocientistas, daí por diante, em que são capazes de fornecer uma descrição de pessoas que estão possessas. No entanto, de acordo com alguns filósofos da religião, ainda fica em aberta a causa de tais problemas psicológicos e que explicariam, por exemplo, uma possessão, ou escreveria uma possessão. Então, com base nisso, há uma discussão, mas se você tiver interesse em pesquisar sobre o assunto de possessões demoníacas dentro da filosofia da religião, acredito que há bons argumentos para que, a partir desses relatos de possessões, seja possível inferir que existam seres que influenciam na realidade natural. E, portanto, mesmo que a gente aceite o padrão, o critério do Murray pode-se argumentar a favor desse ponto. Ok?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre todo esse assunto. Bem, a gente viu então alternativas para se pensar sobre como conciliar esse relato da queda tradicional ah, com a dor e sofrimento pré-adâmico. Eu quero apresentar no começo da próxima aula uma alternativa de interpretação bíblica de Gênesis 1, 2 e 3, que propõe um outro ponto que eu acredito que ajudará a gente numa abordagem de uma teodiceia mais efetiva. Então, eu quero apresentar para vocês como que poderíamos entender a queda ou entender o relato do que tradicionalmente se entende como queda de Adão e Eva, ah, pensando em termos mais hermenêuticos mais atualizados, ok? Por fim, deixa eu passar para o próximo slide, depois dessas considerações. Acho que eu já fiz todas as que eu gostaria de fazer. Murray apresenta então as defesas contemporâneas da queda transtemporal. Eu não quero falar sobre elas por questão de tempo, tá? Mas na seção Satanás, suas legiões e a evolução, Murray rejeita as visões anteriores que falharam em explicar adequadamente a realidade do mal natural e apresenta uma nova proposta que combina a queda pré-cósmica de Satanás e suas legiões com as maldades morais subsequentes para explicar o mal natural. O Murray sugere que Deus concedeu controle substancial sobre o ambiente natural cósmico a agentes angelicais caídos, que podem ter exercido controle sobre várias leis naturais, incluindo a evolução. Claro, ele faz isso baseado um autor que não me vem à memória agora, mas é um autor bem famoso que propõe essa teodiceia. Vocês podem ver lá no livro, ok? As referências que ele dá desse livro desse autor. Gregory alguma coisa, não me lembro. Bem, além disso, a objeção da fragilidade é discutida, que afirma que Deus criou um mundo frágil, onde os tipos de bondade estão à mercê das escolhas livres de um número relativamente pequeno de criaturas. Murray argumenta que essa objeção requer emendas substanciais e que o alcance da liberdade e dos efeitos das escolhas livres dessas criaturas pode ser necessário para bens compensatórios. Em conclusão, Murray argumenta que as explicações teístas baseadas na queda, que se referem ao pecado original como causa da dor e sofrimento dos animais, não são mais convincentes, especialmente depois da história evolutiva pré-humana. No entanto, argumenta-se que ainda é possível construir uma explicação que satisfaça as condições de uma teodiceia e que tenha apoio na revelação cristã e na história do pensamento cristão. A conclusão é que, embora poucos considerem essas explicações completas, ela ainda, ou melhor, embora poucos considerem essa explicação completa, ela ainda é uma opção defensável para dor e sofrimento dos animais. Eu diria que eu sou bem simpático em relação à teodiceia da queda de Satanás, mas há outras alternativas que talvez não sejam tão compatíveis. Eu vou comentar isso na próxima aula, começaremos falando, especialmente para entendermos como que pode ser Gênesis 1, 2 e 3 pode ser lido, compreendendo que, de alguma forma, fazia parte do plano original de Deus introduzir certos males naturais no mundo desde o início, independentemente da queda. É uma questão controversa. Murray não apresenta nenhuma interpretação nesse sentido, portanto, eu queria tentar preencher esse buraco. Embora o Murray mencione ali algumas certas posições acerca de como que se poderia, com base no relato da queda, conciliar com essa dor e sofrimento pré-adâmica. Ele não entra em tantos detalhes, especialmente em detalhes relacionados à interpretação bíblica, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Obrigado pela atenção e até mais.